E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha, diretamente da AgriShow, com os nossos parceiros aqui, ó. E sim, parceiraça, cedeu esse espaço aqui pra gente poder fazer essas gravações. E a AgriShow é um lugar onde todo mundo tá aqui, pelo menos uma vez por ano, os caras se encontram e aqui é um lugar que a gente pode conversar com essas pessoas. E nessa semana estou aqui com o Diego Siqueira, que é uma indicação do Douglas, né, aqui da Psim. E é diretor executivo da Quanticum, tá certo? Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Oi, Paulo, olá todo mundo que nos acompanha, é um prazer resenhar no dia do trabalho sobre a agricultura, essa que vai estar aí no prato de você, vai estar aí no seu copo, essa agricultura que não é sobre produzir, mas é sobre gente, cuidando de gente. É isso aí, muito bom. Ó, você já conheceu, né, mas vou dar aqui uma degustaçãozinha do nosso café, né? Que você avaliou, depois você vai falar pra gente. Dando um spoiler. Dando um spoiler aí. Mas é um café produzido com um amigo meu, uma collab aí do AgroResenha, um presente pra você, cara. Muitíssimo obrigado, já gostei do nome, Santo Par, onde tem ciência, tecnologia, humanidade, uma boa resenha. Certamente tem bons cafés e a gente vai prosear um pouquinho sobre isso também. Esse café aqui, o Santo Par, cafés especiais, ele é produzido em cima de uma região que nós já mapeamos aqui com a tecnologia que ganhou o prêmio Gerdau esse ano. E mesmo cafés a baixas altitudes, é possível ele ter uma qualidade fantástica. Paulo, cafés especiais são para pessoas especiais. Quem fala sobre isso também é o Flávio Borém, um parceiraço nosso, que contou essa mesma história aqui que a gente vai falar no AgroResenha, lá na Ásia, na maior feira de café. Falando isso na Embaixada Brasil-Japão. O pessoal de lá não bebe só chá, não. Muito bom, muito bom. E você que está ouvindo já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta. E Diego, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouco da sua história aí pra gente. Legal. Nossa, a minha história é engraçada. Eu achei que eu ia ser ajudante do meu pai eternamente, chapa, caminhoneiro. Chapa. E aí, no final disso, eu acabei ajudando meu avô fundar muita laje, né? Fiz muita massada. Acabei passando na Unesp. Então, me tornei engenheiro agrônomo e um apaixonado em solos. No final das contas, acabei sendo um dos fundadores do Núcleo São Paulo, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, um dos primeiros encontros não foi em terra firme, curiosidade, foi dentro de um navio, mas eu fico para outra resenha, vai faltar café para essa prosa hoje. E a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é tão antiga quanto a Sociedade Brasileira de Medicina. E nessa jornada entre saúde das pessoas e saúde do solo, eu acabei sendo um apaixonado em ajudar gente. Fundei uma empresa com outros amigos, Renan Gravena. O pai dele fundou o conceito de manejo integrado de pragas, controle biológico na década de 80, um mercado que vale alguns milhões, hoje vocês já sabem o valor disso. Controle biológico do algodão ao moranguinho, a melancia que alguns vão comer aí nesse feriado, né? E meu outro sócio é o Gustavo Polo, nasceu debaixo de um pé de café, literalmente, e mais recentemente um professor que está se aposentando, também se tornando um sócio, né? Então a gente ficou muito na roça, esse é o nosso uniforme, a gente gosta muito de ir lá na Faria Lima, fazer conexões, mas onde a coisa acontece, onde nascem os produtos que está aí na mesa do café da manhã, lá no campo, né? É na terra que começa o agronegócio, Paulo. É isso aí, cara. E a gente tava conversando previamente, eu também dei uma analisada ali, né? E por onde já passou e tal, né? Você sempre teve, assim, mesmo na agronomia, você sempre teve um viés olhando para a parte de inovação e tal, né, cara? Conta um pouquinho dessa jornada também, né? Porque, assim, você deu um pulo aí, né, cara? Tem um monte de coisa ali atrás que eu imagino que tenha sido super importante até você fundar a sua empresa e tal hoje nesse processo. Mas conta um pouquinho da sua visão também sobre a inovação no agronegócio. Acho que você tem uma experiência grande ao longo dos anos, né, cara? Conta um pouquinho pra gente a sua visão. Realmente, eu
Passei a primeira série aí, já fui para o último capítulo do Game of Thrones. Pulei aí alguns episódios. Eu vi que vocês aproveitaram para tomar uma golada de café e já adiantei um pouco a fita. É interessante essa prosa, né? Porque a gente acha que a tecnologia está na palma da mão, a tecnologia está em todas essas máquinas fantásticas, inclusive na máquina da Piscin, né? Mas a gente às vezes esquece, Paulo, que a tecnologia às vezes está relacionada a uma coisa muito básica, ao conhecimento. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aí que estão nos acompanhando, qual foi a primeira ferramenta tecnológica inventada pelo homem na agricultura? Sei lá, talvez uma ferramenta, sei lá, não sei. Foi uma enxada de pedra lascada. Uma ferramenta. Olha isso, da enxada de pedra lascada, alguns 1000 anos depois, derivou todos esses equipamentos para preparar solo. Mas a sementinha foi plantada com uma enxada de pedra lascada. Isso é inovação. E aí, às vezes, a gente associa muito a tecnologia a coisas digitais. E aí, quando nós vamos conversar com a dona Maria e o Sozé, eles nos perguntam: Diego, eu tenho Android ou iOS? Não sei o que é, eu tenho Zap, serve? Então, nessa simplicidade, vai um pouco dos desafios do que é tratar inovação. E aí, a minha carreira nessa ponta começou a se descolar da parte técnica, porque eu vi que não adiantava eu publicar artigo, não vi o que adiantava... Você tem artigo pra caramba publicado. Tem alguns. Né? Escrevi alguns livros, então se for naquela lista, escrever livro, plantar árvore, eu já tô cumprindo a lista, mas espero que Deus me deixe aqui mais um pouquinho, tá? E aí eu vi que a gente precisava de comunicar diferente a inovação e comecei a estudar a inovação. E aí eu fui fazer um curso de gestão de inovação aqui na FE, em Ribeirão Preto, um monte de médico, farmacêutico e eu de botina lá. E na época eu perguntei se seria possível escrever uma patente sobre como fabrica a terra. E me falaram que era impossível. Isso, para mim, o que é impossível, eu fico mais motivado. Isso se tornou a primeira patente brasileira de medir solo que se regenera ou solo que se degrada. Nessa jornada toda, aprendendo ainda mais sobre gestão da inovação, ajudei a fundar a InovaJab, que é uma incubadora de base científica lá da Unesp Jaboticabal, que depois foi embrião para criar um centro de controle biológico de mais de 30 milhões, cofinanciado pela São Martinho e cofinanciado pela FAPESP. A InovaJab foi o trampolim para que Jaboticabal ganhasse uma PL, um arranjo produtivo do agronegócio. Legal. De lá eu fui trabalhar no Supera Park, que voltou do Catar alguns anos atrás, como um dos top 15 parques de tecnologia do mundo, né? E no meio disso tudo eu acabei caindo, já para finalizar essa primeira parte da prosa, sobre como que é a nossa visão de colocar tecnologia nova dentro de casa. Desde um celular novo até trocar o sabor da pizza. Sim. Isso está relacionado a se arriscar. Aí eu me lembro quando a minha amiga Vanessa me apresentou o WhatsApp pela primeira vez. Eu confesso que eu demorei um tempinho porque eu tinha que parar de pagar centavos por SMS para pagar um banco de dados e era mais caro, né? Sim. E aí, aquilo que eu aprendi lá atrás, hoje eu sei que é o conceito da curva de Rogers. Qualquer coisa nova que vai ser lançada em qualquer segmento, para qualquer pessoa, se ajusta esse modelo, Paulo. O que ele fala? De cada 100 pessoas, menos de 3 vão ficar abertos de cara para testar ou implantar aquela tecnologia. São os visionários. Sim. De cada 100 pessoas, 15 a 20 não vai colocar aquela tecnologia nem com reza brava. Esses são os céticos. E eu fico perguntando, nós que trabalhamos com tecnologia, sabores especiais como o Café Santo Par, se a gente está conversando com a pessoa certa, né? Ou se não, como que a gente faz para explicar isso de uma forma mais humana e tão legal que vocês fazem nessa frequência do Agro Resenha. Cara, é interessante você falar isso aí, porque eu tenho uma palestra que fala exatamente disso aí. E eu fiz uma palestra para produtores rurais. Porque assim, com todo respeito a quem fala sobre inovação, né? E eu acho que é super importante, mas você põe um cara desse num grupo de produtor... Você vai explicar a curva de Rogers para eles lá, o cara não vai entender porra nenhuma. Não vai. E é justamente isso que a gente tenta falar, né? E eu acho que, porra, vai certinho no que você tá falando. Porque assim, não adianta nada eu apresentar a coisa mais revolucionária do universo pra um cético, cara. Não faz sentido nenhum, né? Como dizem minhas sobrinhas Luísa e Helena, tio Diego, vai dar ruim. É isso aí. Porque viram detratores também, né? Viram. Inclusive, eu estava numa cooperativa exatamente isso, né?
a pessoa, ela era... Curva de Rogers, vamos trocar isso, vamos deixar mais mineiro, né? Eu não gosto de falar pitch, eu gosto de falar prosa, né? Vamos trazer para o jargão aqui. Essa curva é a curva que vai explicar se você é mais aberto a testar algo novo ou não, né? Sim. E aí teve um produtor que eu conversei, Paulo, e ele tava naquela curva do 100, né? De cada 100, eram os 3 que mais testava, ele gostava disso. Mas aí, de tanto testar coisa que o pessoal vendia jogo do Tigrinho, falava que era o A e na verdade não entregava o A, ele migrou da curva do visionário pro cético. Eu fico imaginando você aí que tá nos escutando, se você já não migrou nessa parte da curva, não desanima, não perde a esperança, tem muita gente legal nesse agro. Não vou querer tampar o sol com a peneira, que o agro tem um monte de coisa certinha. Tem, mas também tem coisa que tem que melhorar. Como o ex-ministro Roberto Rodrigues fala, minha veterana Mônica Bergamaschi conta no projeto Agronegócio na Escola, que já impactou a vida de milhares de crianças, e também explica essas coisas legais no Prêmio ABAG de jornalismo científico, né? Então você que está aí na curva do cético, dá uma chance. Tem muita gente legal trabalhando aí pelo agro, sério, humanizado e de tecnologia, e fazer essa tecnologia que está lá dentro da universidade chegar na sua fazenda, no seu sítio, ou até na sua hortinha aí do canto de casa, de uma forma muito legal. Legal. Diego, eu quero explorar um pouco disso, cara, porque assim, ó, você é um cara acadêmico. Se você olhar o seu LinkedIn, você já vê, né? O melhor, dizem, né, que eu sou. Não, diga assim, você sabe se o cara é um acadêmico, se você manda uma mensagem para ele mandar o currículo, ele manda o Lattes, né? Nossa, isso é ruim. É a mesma coisa que você tá num jantar conhecendo uma menina, aí a menina pergunta, quem é você? Aí você pega, saca seu cartão da empresa, né? Nossa. É mais ou menos por aí, cara. E assim, eu queria entender esse pulo, né? Porque assim, quando você vê uma pessoa que é muito, muito acadêmica, o cara vai estudar, vai virar professor, né? Acho que, né, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Mas de onde que veio esse negócio para empreender? Foi esses anos estudando inovação ou, cara, não, eu sempre quis? Como que foi essa transição, né? Se existe essa transição, porque na verdade elas se interrelacionam aí, né, cara? Paulo, eu poderia falar aqui inventar uma história, né? Afinal, muitas das coisas às vezes não vai estar lá no meu LinkedIn, eu não tenho Instagram, apesar de um monte de gente me cutucar. Eu nem sabia que eu ia ser agrônomo. Eu comecei a fazer karatê muito cedo, com 6 anos, por conta de um problema. Minha irmã também fez karatê, se tornou tricampeã brasileira. É mesmo? Que massa, cara. Eu não brigo com ela, não. Nada você tomou uma pesada na cara. Né? Várias. E aí, no meio dessa jornada, eu queria ser piloto de caça. Cheguei a me inscrever no Agulhas Negras, lá em Barbacena. E aí, por um estralo divino, sei lá, sempre gostei de matemática, não fui. E prestei Física Médica, primeira turma de Física Médica aqui na USP. Física Médica é quem faz equipamento, quem inventa a ressonância magnética, aquele equipamento esquisito que parece que vai te abduzir, e que trabalha com magnetismo. Não passei, e aí uma amiga minha que estudou, entrou na faculdade de agricultura da Unesp Jaboticabal e ele falou, Diego, eu acho que você vai gostar, aqui é puro número. Eu tenho dislexia, então eu tenho uma dificuldade lascada para gravar nome, escrever. Sim, já passei cada vergonha que vocês nem imaginam. Mas os números conversam comigo. E aí essa minha amiga me convenceu a ir para agronomia, prestei, me apaixonei. E a agronomia fala sobre um monte de coisas. Mas aí como é que eu dei esse salto da parte técnica? Né? Sou professor ainda, mas de outras formas. Sou professor no Solo Agro. Sim. Oi, inclusive o professor Aleone esteve aqui ontem. O Aleone, ele é radialista do 15 de Piracicaba, né? Mas eu prefiro o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu dou aula lá de agricultura digital e agricultura regenerativa, né? Como é que deu esse salto e por que eu dei esse salto? Eu ia nos churrascos de família, como todo mundo vai no final de ano. E aí eu tive bolsa de iniciação científica, né? O pessoal paga para você virar cientista. É isso, um cientista em formação. Sim. Você que está fazendo pós-graduação, eu não gosto de falar que você é estudante. Eu gosto de falar que você já é um profissional, você já se formou, você está fazendo uma especialização na parte científica. Isso, então muda o seu conceito. Eu acho que vai valorizar até, inclusive, como o mercado vai te enxergar. Uma dica aí.
E aí eu ia nos churrascos e o pessoal falava, Diego, o que você tá fazendo? Nossa, eu tô trabalhando com magnetismo e análise multivariada para agricultura. Aí a minha tia, nossa, Diego, peraí que eu vou pegar aquela batatonese lá. E não voltava. Acabava, né? Você virou o espalha-rodinha. Pois é. Sem contar piada ruim ou outras coisas. Antes fosse a piada pois ruim, é. né? E aí eu falei, cara, eu não tô conseguindo convencer minha família. Aí tinha que esperar o próximo encontro. Aí aquela mesma tia, ô Diego, você tá mexendo com aquela análise multi? O que não, tia? Agora eu tô fazendo geoestatística e tô mexendo com mineralogia aplicada. Nossa, mineral? Ouro? Não, tia. Eu senti o cheiro do tender da sua tia. E ela vazava. E aí, depois de muito isso, eu entendi. Nossa, a minha família, que me conhece desde pequeno, que conhece o meu potencial, não tá conseguindo entender. E aquilo ecoou dentro de mim, de um jeito. E aí, da próxima vez, Diego, o que você tá fazendo? Tia, tô mexendo com terra. Tá vendo que a minha mão tá até suja? Nossa, terra? É. Essa que tá no jardim, essa mesma. Nossa, o que eu faço para cuidar do meu jardim? Pronto, entrei no mundo dela, sem falar o que é teste significativo. Entrei no mundo dela sem publicar ou falar uma palavra em inglês. Entrei no mundo dela falando termos e palavras que ela conhecia e acreditava. Foi por isso que eu comecei a ir para o empreendedorismo. Porque tem um monte de cientista, a gente chama isso de Deep Tech, empresas de base científica, que são os Diegos antigos. É aquele nerdola. Só que é uma pessoa, uma menina, gente finíssima. Mas como é que a gente faz para deixar a prosa mais humana, né? Afinal, quando a gente está conversando aqui, não é uma conversa entre Paulo e Diego, não é uma conversa sobre um especialista em comunicação ou um cientista. É uma conversa entre gente. E quanto mais for essa conexão de gente, mais as coisas acontecem. Ah, legal, cara. E é interessante isso que você traz, né? Porque assim, quando você empreende ou quando você transforma aquele conhecimento em algo aplicável à sociedade, né? De alguma maneira você está levando aquele conhecimento, popularizando aquele conhecimento, né? Que aí é o impacto que muita gente fala, né? Assim, de como que você faz as coisas melhor, né? Mas você tocou num assunto que eu queria perguntar para você, ainda bem que você tocou nele. Se for difícil, eu vou chamar meu sócio, já vou levantar a mão já. Você falou sobre Deep Techs, cara, né? Esse aí é mais uma daquelas sopa de letrinhas que quando a gente fala pros caras, ninguém entende porra nenhuma também. Explica pra gente o que são Deep Techs. Você já falou um pouquinho aí, mas mais do que isso, cara, traz pra gente um panorama das Deep Techs, o que você tá percebendo, porque a gente percebe, por exemplo, que em outros países isso funciona muito melhor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil parece que tem uma resistência. Conta pra gente, traz um pouco da sua visão aí, cara. Vou explicar isso como se eu estivesse explicando pro meu avô Joaquim, de 94 anos, palmeirense, mora lá em Batatais, na Terra do Leite. Aliás, um abração pra Batatais. Todo mundo tem um defeito, né? Mas eu confesso que quando eu tô com meu avô, eu sento lá pra torcer com ele. E até hoje ele fica daquele jeito. Eu não sei se eu sofro mais com o Botafogo, mas enfim, né? Bom, o que é uma Deep Tech, né? É uma empresa que trabalha com tecnologia. Por exemplo, essa camisa que eu tô hoje. Em vez de eu passar protetor, eu tô usando uma camisa com filtro UV. O material que está dentro dessa camisa foi gerado por alguém que estudou, alguém que fez uma graduação, um mestrado em engenharia de materiais. Uhum. Se aquele conhecimento virou uma malharia para produzir camisa, aquilo é uma Deep Tech. O nosso relógio, os smartwatches, quem diria que a gente ia clicar na tela do celular e ele movimentar? Há um tempão atrás a gente usava relógio de sol, né? Sim. Então, tem muita coisa que antes a gente não usava e é baseada em tecnologia. Aliás, o que tem aqui na feira que não nasceu de origem científica e tecnologia? Um subsolador da piscina, uma máquina de aplicar calcário em café, o microfone que nós estamos utilizando, quanto de tecnologia não tem aqui dentro? Isso nasce de uma pessoa que estudou, uma pessoa que gerou um produto e depois alguém pegou aquele produto e colocou de uma forma tecnológica. Isso gerou dinheiro. Isso é uma Deep Tech. Qual que é a diferença disso para uma startup? Então vamos lá. O que é uma startup? Uma startup é uma empresa jovem, como dizem os mais novos, sangue no zóio, vira à noite para fazer as coisas e ela vai resolver um BO. Um BO muito específico.
E aí ela descobriu um BO muito específico e ela vai resolver esse BO de uma forma muito rápida e ela vai conseguir crescer muito rápido. Isso é uma startup. E às vezes ela não precisa de usar uma base científica. Então, toda empresa de base científica, Deep Tech, é uma startup. Mas nem toda startup é uma Deep Tech. E isso muda o entendimento fora do país. Como que a sociedade, meu avô Joaquim, você que está nos escutando, entende o que é uma ciência disruptiva? Quando eu entrei na universidade, Paulo, eu tinha um Siemens, um A55, só jogava Tetris. Ele tinha uma velocidade de processamento. Hoje eu tenho um Samsung, a velocidade de processamento do meu celular aumentou 3.000 vezes por conta de tecnologia. E aí, como que essas pessoas estão reconhecendo essa tecnologia? A fibra do algodão. Um tio meu faleceu essa semana, aliás, já fazendo uma homenagem a esse tio que era caminhoneiro, a todos os caminhoneiros, uma homenagem ao Salib, presidente e diretor da UDOP, a União de Produtores de Bioenergia do Brasil, que nos deixou também recentemente. Pessoas que se dedicavam a falar sobre ciência de uma forma humana, como Francisco falava, que nada tem a ver com religião, tem a ver com o ser humano, né? Como é que a gente faz isso de uma forma simples, de uma forma leve, destruncada, né? E eu acredito que é isso que falta, não só no Brasil, mas em outros lugares. Sim. Então, a gente tem que saber qual que é a característica, a aptidão do solo. Existe uma tecnologia, que inclusive ganhou o prêmio Gerdau esse ano. Essa tecnologia ajuda você a produzir melhor o algodão. O algodão vai dar uma fibra diferente. Essa fibra vai ser processada e essa fibra vai poder virar, inclusive, o lençol do hospital, que às vezes você vai quando você está doente, né? Então, essa saúde do solo ou das pessoas também passa por comunicar essas coisas de uma forma mais leve e fácil de todo mundo entender. Sim. Se eu falar inglês, talvez muitas pessoas não entendam. Se eu escrever em inglês, um monte de gente não entenda. Se eu falar difícil, às vezes só o ganhador do prêmio Nobel vai entender. Mas se eu falar fácil de uma forma humana, todo mundo vai entender. É isso aí, cara. E comunicação é tudo, né? E passa até por como a gente comunica melhor o agro de uma maneira geral, né? Que é aquilo que a gente estava conversando até ali fora, né? Como que a gente faz para isso aqui chegar numa pessoa que talvez não esteja envolvida no nosso setor, né, cara? Então esse é um negócio muito importante. Já que você entrou no negócio do solo aí, cara, conta pra gente, bicho, essa doideira que vocês desenvolveram aí, velho. Fala pra nós que aquilo parece bruxaria. Você acredita que no comecinho a gente tinha esse apelido? Eram os meninos que davam um reiki no pé de café. Isso é verdade. Chegou uma vez que a gente estava numa roda, um senhor muito simpático arrancou um cristal e aí ele falou que a gente tinha boa energia. Então eu fiquei feliz. Mas o que acontece? Tudo na agricultura ou até mesmo na engenharia civil, na expansão urbana, é baseado em entender a terra. E a terra tem nome. Igual tem o Rottweiler, o Pinscher, o Poodle, né? Tudo é cachorro, mas tem raça diferente. A terra também tem raça. Tem a raça latossolo, a raça argissolo, a raça nitossolo. Muitos cientistas estudaram isso. Um deles é o Igor Fernando Lepsch, meu avô científico. José Marques Júnior, meu pai científico. Dematê, Dalmolin, Eupídio. Já falando o nome de alguns cientistas aí, afinal, se você trabalha com agricultura e sabe mais o nome dos jogadores do Indelever e não sabe do cientista, tem algo errado. Tá? Então, ao nome de alguns cientistas. E aí, para você fazer qualquer coisa sobre a terra, uso ou ocupação, você tinha que descobrir o nome das raças desse solo. E aí tem um jeito de você ver, que nem o Pinscher. O Pinscher é mais esguio, o pelo enroladinho, o Rottweiler é mais brutão. Então tem características que diferenciam essas raças. Os solos, a mesma coisa. O latossolo tem uma característica diferente de um nitossolo. E aí, uma das características que se olhava muito é um tal de teor de argila ou quantidade de argila. Às vezes o produtor chama isso de solo leve, solo pesado, solo amarelo, solo vermelho. O que o teor de argila fala, Paulo? Ele mede tamanho do grão. Então, quando eu falo que eu tenho 20% de argila, quer dizer que se eu pegar 1 quilo de terra, eu tenho 200 gramas de partícula menor que 0,002. Aí começa o nosso BO. Por quê? Se eu tenho 2 talhões,
que produz café como o Santo Par maravilhoso. 2 talhões é o mesmo nome de raça latossolo e é o mesmo teor de argila. Tudo, por exemplo, 40%. Quer dizer que em 1 quilo de terra eu vou ter 400 gramas menores que 0,02. Só que, quando a gente dá um zoom nesses 400 gramas, não é tudo igual. Aí que entra a nossa tecnologia. A gente descobriu que existem minerais muito pequenininhos, do tamanho do olho de uma formiga dividido mais de 1000 vezes, e esses minerais são antiguíssimos, eles têm bilhões de anos. Primeiro surgiram os minerais, depois surgiram as primeiras bactérias terrestres. Alguns milhões de anos depois surgiram o ancestral do café, o ancestral da soja. Então aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui é fácil de responder. Quem nasceu primeiro, o mineral ou a planta? Foi o mineral. E aí a gente descobriu um método que consegue mapear esse mineral de forma rápida, precisa e barata. Juntamos uma base de dados gigante. Essa base de dados se tornou a maior do país. E tudo isso hoje já está disponível na palma da mão. Hoje a Piscin embrulha essa plataforma acoplada a uma plataforma chamada GreenX, onde conecta a aptidão da saúde do solo com o melhor uso de máquinas agrícolas. Legal, cara. E você estava comentando, eu brinquei no início do episódio, né, que a gente foi levar lá onde estava o café aqui da Santo Par, né, da família Zitelli lá, que é grandes amigos nossos e que tá fazendo essa parceria com a gente. Você foi mostrando, ó, essa terra aqui tem potencial para produzir 88, beber 88 e tal. Conta um pouquinho da utilidade disso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, beleza, nós que somos agrônomos entendemos que um solo com 40% de argila, lá dentro dessa argila pode ser diferente, mas o que isso implica, sabe? Nossa, isso vai impactar no café que está na sua xícara, isso vai impactar no cacau que a gente consumiu agora, né? Vamos fazer uma jornada, então. Imagina que você vai comprar ou arrendar uma fazenda. As duas fazendas estão uma de um lado da rodovia e a outra está do outro lado. Mesma disponibilidade de água, tudo igual. Você usa essa tecnologia para comprar a fazenda. Só na compra, às vezes, você pode escolher uma fazenda que, por conta da característica do mineral, você vai colocar uma fonte de fósforo que é mais barata. Quero dizer, mais barato, R$ 1.500 a tonelada. Do outro lado da rodovia, talvez você tenha que comprar a fazenda e a fonte de fósforo que vai dar bom lá, como dizem, vai ser R$ 4.000 a tonelada. Só na compra e no adubo que você vai ter que investir lá nos próximos anos, você já paga. Aí vamos lá, então, você comprou a fazenda, aí você vai ter esse mapa. Aí agora você vai escolher o que você vai plantar. Vamos supor que você vai plantar uma variedade de soja, pirapó. E aí essa variedade de soja você vai plantar em uma densidade. Você vai plantar 220 mil plantas por hectare ou 270 mil plantas por hectare? Quando você ajusta esse range, você pode sair de um teto produtivo de 70 sacas para um range produtivo de 105 sacas. Esse é um case, já em homenagem ao Armando Fábio Nascimento, parceiro cliente nosso, que ficou entre as top 15 fazendas de Minas padrão SESB. Escolheu a fazenda, escolheu o range e o adubo. Imagina agora que na Grishow você vai comprar uma bactéria que solubiliza fósforo. Você vai pagar lá R$ 2.000, R$ 1.500 o litro desse produto e você vai jogar essa bactéria para a bactéria liberar o fósforo que está preso no solo, que a planta não consegue disponibilizar. Imagina que você tem uma fazenda que, por conta do mineral, não tem banco de fósforo e você joga esse produto lá. Não vai disponibilizar o fósforo. Você gastou comprando, gastou aplicando e a planta não vai produzir. No caso de cafés especiais, a gente já relacionou essa tecnologia com cafés produzindo antioxidantes, ácidos clorogênicos, que são substâncias maravilhosas que dão esse aroma e esse sabor. Já relacionamos essa tecnologia com a qualidade da fibra do algodão, o grau Brix, a doçura da laranja. E agora, dia 8 de maio, eu fui convidado para tomar um café lá com o André Ailes, o diretor da Ilha, uma grande marca de café mundial, que já deu uma sondada na tecnologia aí, parece que os italianos estão gostando. Cara, porque assim, no fim do dia, você consegue tomar boas decisões baseadas em informação, né? É o que a gente fala. Isso que eu falei pra você, eu falo em 500 episódios aqui da AgroResenha, né, cara? Mas a gente precisa bater nesse ponto, porque
quanto mais dados, mais informações você tem da sua propriedade, do que você está fazendo ali, aquilo ali vai te ajudar a ser um agricultor, uma agricultora melhor, né? E vai ajudar todo aquele processo que a gente estava comentando da prosperidade do negócio mesmo, né, cara? Perfeito. Ser ciência é legal, investir em pesquisa é uma coisa necessária, mas isso tem que pagar a conta lá no final. Então nós já sabemos que quando mapeia essa tecnologia, a gente ajuda a perder menos solo. Com uma chuva de 60 milímetros, mesmo o solo estando coberto 80%, quando muda o mineral, que não é a raça do solo, você pode perder 1 tonelada de solo ou você pode perder 200 quilos. Então a gente está falando em perder terra. Perder terra é perder potencial ecossistêmico. Por exemplo, a abelha. A abelha faz a polinização. Se a gente fosse inventar uma startup para substituir essa abelha, ia custar mais ou menos uns 30 milhões de reais por ano. É o serviço ecossistêmico da polinização. Alguém já parou para fazer a conta do custo do serviço ecossistêmico do solo? Já fizeram para a Mata Atlântica. Dá 3 trilhões por ano. E a gente perdendo terra. Então não é somente sobre ciência, é sobre dinheiro. Sim. Hoje um ROI para café está acima de 1:40, né, usando essa tecnologia. Então hoje essa tecnologia está chamando a atenção, como chamou da Piscin, na solução Terros Territorial embrulhado na GreenX, chamou a solução do Grupo Casabugre na solução Terros Regeneração para posicionamento de biológicos, chamou a atenção de uma grande família que trabalha com florestas, que eu vou dar, não posso dar um spoiler, vou deixar o Paulo me chamar para o próximo Agro Resenha. Chamou a atenção do Flávio Borém, um grande cientista de cafés especiais, e chamou a atenção de um monte de gente, mas principalmente do produtor que está ganhando dinheiro e principalmente está preservando o seu maior ativo, que é a terra. Sim. E, cara, dentro desse processo, que a gente comentou ali atrás da curva de Rogers, né, da parte de adoção de tecnologia, assim, a gente vendo o que você mostrou ali, cara, faz todo sentido, né? Mas eu imagino que não deva ser tão fácil assim convencer determinados produtores a utilizar a ferramenta, né? Quais são os maiores desafios que você enxerga para adoção desse tipo de tecnologia, né, cara? Porque precisa ter uma cabeça aberta, né, velho? A primeira coisa é a gente comunicar. Tem muitas pessoas em várias partes do país, ou até mesmo do mundo, que acreditam que quem faz fotossíntese para capturar carbono são somente as florestas. Escutei isso ontem. Eu falei, mas como? Como que um pé de café o pessoal não entende? Como que um pé de cana não entende? Aí o pessoal pergunta, me mostrem os artigos para me convencer. Mas isso é ciência básica, né? Isso, o mundo falando, olha isso. Então é um pouco mais sério, Paulo. A forma é comunicar, a forma é ter muito bom humor, muito jogo de cintura, tá? Muito jogo de cintura, e a gente continuar resiliente. Há muito tempo atrás, a gente queimava as pessoas porque achava que o eclipse era bruxaria. Há algum tempo atrás, a gente tinha mortes, falecimentos, ou arrancava porque um dente estava cariado. Hoje a gente já pode guardar o dente do nosso filho e fazer um enxerto de célula-tronco e o dente nascer de novo, né? Então, o segredo disso tudo é comunicar. E comunicar de uma forma cada vez mais próxima, como que a gente está fazendo agora. E lidar com uma coisa que é muito difícil. E isso é atemporal. Seja na época do Rei Arthur, caso ele tenha existido. Seja na época do grande livro sagrado, lá da enchente. Ou até hoje, no 5G, é a vaidade. No final não é sobre mim, não é sobre você, no final é sobre nós que moramos dentro do mesmo planeta Terra. No final não é sobre o Botafogo, o Comercial ou o Palmeiras. No final é ter um esporte que une todo mundo. E o mais legal talvez é a resenha depois do esporte, tomando a cerveja ou um café. Que tá acabando com o VAR, né? Vamos dizer a verdade, né, cara? Pelo amor de Deus. Pois é. Então eu acho que é isso, né? Legal, cara. Muito bom, velho. Assim, é legal escutar isso porque a gente, cara, tem muita coisa boa que é queimada porque, de fato, não falamos da forma correta ou não apresentamos aquilo para a pessoa mais indicada, né? E isso, eu vivi um negócio como esse, cara. Você pega manejo de pasto, cara. Nossa. Entendeu?
Lembro que muita gente fez projetos de... Cara, tinha gente que não era pra ter utilizado aquilo lá. Até hoje tem gente que fala que manejo de pasto dividir não dá. Porra, a ciência tá aí há 50 anos falando que dá certo. O engraçado é que às vezes ele come o hambúrguer que usa essa tecnologia, né? Então, sabe? Então, assim, olha a importância de você comunicar com a pessoa correta e levar aquela tecnologia para a pessoa certa, né, cara? Isso é essencial para qualquer tipo de tecnologia, né? E fazer com que ela deixe dinheiro na mesa, né? Perfeito. Que é a parte econômica que você comentou. Tem que pagar a conta, né? É isso aí, muito bom. E, cara, pra gente ir pros finalmente aqui, você tá envolvido nesse universo maluco aí de deep techs e inovação e tecnologia. Quais são as tendências que você tá enxergando pro futuro e que podem impactar sobremaneira o agronegócio como um todo, cara? Engraçado, eu fui convidado para dar uma palestra para alguns reitores aqui da Universidade de São Paulo, mas está aberto para os reitores do Brasil, do mundo todo, né? Ou quem sabe até de outros lugares que estão nos mapeando aí mais longe. E a pergunta foi, Diego, como que você imagina a universidade do futuro ou o futuro da universidade? Então você está super atuante aí na pergunta. E eu conversei com um monte de gente, conversei com mais de 40 pessoas para tentar trazer um pouco da minha visão. Conversei com juiz, conversei com gestor de petrolífera, conversei com diretor de inovação de usina, conversei com meu mecânico, conversei com quem eu compro o café na padaria, porque ciência é sobre todos, né? A percepção foi a seguinte. Primeiro, a universidade tem que pensar em ficar mais próximo das pessoas. Essa foi a primeira coisa. Então, o grande recado das Deep Techs principalmente as agrícolas, não saiam da roça, entrem na roça. Tem que sujar a botina muito, mesmo. Não é pouco não. Eu já rodei bastante do pneu murcho. Bastante estrada de terra. Já. Essa é a primeira dica. A segunda coisa, temos que entender mais sobre IA. Isso não quer dizer que vai substituir as pessoas. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista e era sobre médicos. Médicos já usam a telemedicina, já fazem algumas cirurgias. E aí perguntaram para o gestor do hospital, você acha que os robôs vão substituir os médicos ou os enfermeiros? Não. Mas o médico e o enfermeiro que sabia lidar com isso vai salvar mais vidas. Essa mesma reflexão eu trago para o agronegócio. Quem estiver preparado para lidar melhor com robótica, inteligência artificial, vai operar melhor uma máquina, vai preservar mais o solo, vai ser mais eficiente no uso do recurso, vai ser mais eficiente no uso das funções ecossistêmicas do planeta. E no final do dia vai ser mais feliz porque vai ter dinheiro no bolso. Claro. Né? Então essa é uma grande tendência. E outra grande tendência que eu tenho escutado é um microaprendizado. Às vezes a gente vai fazer uma faculdade de engenharia, são 5 anos. E cada vez mais as pessoas estão ficando ansiosas. É a grande sacada do iFood. Você pede a pizza, você vem recebendo a mensaginha. Sua pizza está sendo processada. É a previsibilidade, né? Sua pizza, exatamente, sua pizza está a caminho. Isso é para diminuir a nossa ansiedade. Se a gente fica porreta com uma pizza que está pagando R$30 e fica estressado, ansioso, imagina uma máquina. E o feedback demora para chegar. Ou alguém que está fazendo uma faculdade. Nossa, eu vou ter que esperar 5 anos para mim entender o que é agronomia. E aí vem essa questão de microentregas, de microcertificações e fazer uma jornada. Porque eu acho que tem que valorizar não é a profissão. O que tem que valorizar é a jornada, o que você aprendeu para chegar naquele lugar, né? Sim. Acho que essa é uma tendência que eu vejo. Legal, cara. Muito bom. Diegão, obrigado, cara, por você ter aceitado bater esse papo aqui, né? Foi uma indicação. Falei assim, ó, toda vez que é uma indicação são coisas boas. Espero que vocês tenham gostado, porque indicação de amigo, né? Não vale, né? Não. É igual a mãe falar que você é bonito. Minha mãe acha que eu não tinha que ser agrônomo, ela falou que eu tinha que ser artista. Mas, cara, de novo, de coração, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que você está desenvolvendo, cara. Parabéns vocês. Continuem aí falando com essa resenha rasgada e que essa sintonia chegue em vários lugares aí do mundo, viu? Muito bom, cara. E para quem quiser acompanhar seu trabalho, como é que a gente pode fazer, cara? Vocês podem digitar lá... Não digitem Diogo Nogueira, tá? Esse é meu primo, tá bom? É Diego Siqueira. Você vai colocar lá Diego Siqueira, Inovação Solos. Aí você vai no Google, é o primeiro nome que vai aparecer. O segundo é um cara que joga bola, mas não é tão bom quanto eu. Na verdade, eu sou horrível, sou zagueiro. Então é Diego Siqueira, Inovação Solos.
vocês vão acessar lá a primeira página do Google e aí vocês vão conhecer um pouquinho sobre a minha jornada. Muito bom, cara, muito bom. Agora vamos para uma última parte desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Opa! Vamos nessa? Bora, vamos lá. Prometo que não tem pegadinha. Nossa. Vou te fazer a primeira... Já me deu uma pontada aqui. Vou te fazer uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Legal. Beleza? Jogo no... Brincadeira. Diego Siqueira. Eu ia falar samba já. Qual que é a sua música antiga predileta? Do meu pai chegou pra mim, Mãe de Carvão. Mãe de Carvão, olha aí. Porra. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Manicoré. Manicoré. Pra quem não conhece, é no interior da floresta amazônica. E eu conheci um senhor que morava numa casinha fazendo farinha de mandioca. E ele tinha uma alegria que muitas pessoas que hoje moram na cidade não têm a mesma alegria. Legal, interessante. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? Lavar a louça. A minha esposa que cozinha maravilhosamente bem. Mas cara, eu faço bem, eu sou o cara dos restos. Então, como eu odeio desperdício, sobrou coisa na cozinha, cara, faz alguma coisa lá, um mexidão e dá bom. E, cara, tem algum livro que você leu e que de alguma maneira te impactou e que você pode compartilhar com a gente, cara? Um cara que eu adoro, o Amir Klink, apesar de eu nadar horrivelmente mal, 100 Dias entre o Céu e o Mar. Ah, esse livro é massa. Ele simplesmente atravessou da costa brasileira até a costa da África. Demorou 100 dias num barco a remo de 10 metros. Você sabe... Desculpa, pode falar, desculpa. E eu fiquei imaginando, claro que ele passou perrengue. E aí a gente passa cada perrengue na vida, né? Com certeza não chega perto do Amir Klink, que a gente reclama tanto, né? Então esse livro é legal. Esse livro é muito bom, cara. Eu lembro de uma parte desse livro que me marcou muito, que ele... vários outros navegadores quiseram fazer a mesma coisa que ele e de alguma maneira eles se ferravam porque o barco virava e tal. E aí ele chegou ele teve uma sacada, que é o barco tem que virar. Tem. Senão ele não vai chegar mesmo, né? E aí eles construíram um barco que virava. Várias vezes, inclusive. Então, olha só, é um insight interessante. Se a sua vida tá virada, que tá nos escutando, tenha paciência que ela vai voltar à tona e você vai chegar onde você tem que chegar. É isso aí, cara. Muito bom. Uma mais filosófica agora. Opa. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Diego, seja mais leve, mais alegre. Por que isso? Às vezes a gente fica estressado com o pneu que furou, com uma fila que vai ficar 10 minutos a mais na fila, com um projeto que às vezes você queria que fechasse ou não fechasse, com uma pessoa que sentou do seu lado, que ela não pensa como você, mas ela é uma pessoa fantástica e você não deu oportunidade para ela se apresentar. Então, seja mais leve, como eu escutei há um tempo atrás, a gente nessa breve passagem da vida vai durar menos que uma sacolinha plástica. Vamos desembarrear a vida dos outros, vamos ser menos vaidoso, que a gente vai ser mais breve que essa sacolinha aí. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou também está vendo esse episódio, cara, tenho certeza que você gostou, né? Afinal, você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, a gente tá em todos eles. Acompanhe também os outros podcasts da casa. Nós temos o primeiro podcast de storytelling do Brasil. Que legal! Chama-se Baseado em Fatos Rurais. Nossa! É muito bom esse podcast. Também tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do AgroResenha, e os podcasts dos nossos parceiros, da Lígia Pedrini, o Agro em Pauta, e também o AgroItech do Lucas Ordonha, tá certo? E também, siga a gente nas nossas redes sociais, só ir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no X, busca lá por @AgroResenha. Entre no nosso canal do Telegram, nosso grupo do WhatsApp, é só entrar lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e entrar lá para você acompanhar todas as notícias. E que escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi aí, a gente adora receber ois, tá certo? Diego, obrigado de novo, cara. Baita bate-papo bacana. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria que você pode inserir lá no seu algoritmo, talvez. Opa, com certeza. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá? Boa! Obrigado, Só agradecer vocês, viu? Obrigado, pessoal, pela boa resenha e o excelente café. Boa!